Olá! Já parou para pensar como um governo consegue organizar, bem, tudo? De hospitais a estradas, de segurança à educação? Pois é, por trás de cada serviço público existe um plano mestre, uma lógica bem complexa que define o rumo de um país. Hoje, a gente vai desvendar exatamente que plano é esse. Parece uma pergunta quase impossível de responder, não é? Pensa só, são milhões de pessoas, milhares de necessidades diferentes e os recursos, bom, eles são sempre limitados. É um quebra-cabeça de proporções épicas. Mas, como em todo grande projeto, tudo começa com um plano muito bem desenhado. E a resposta para esse quebra-cabeça todo é o plano estratégico. A melhor forma de pensar nele é como um roteiro, sabe? Um roteiro que conecta as grandes decisões do governo com os serviços que chegam lá na ponta, na nossa cidade, garantindo que tudo siga uma única direção. Mas, claro, esse plano mestre não surge do nada. Ele é construído sobre uma base, um alicerce muito sólido, as diretrizes oficiais. Basicamente, são as regras do jogo que definem como a estratégia vai ser pensada e, principalmente, executada. E o que são essas diretrizes? Elas funcionam como um manual de instruções da administração pública. Elas garantem que cada projeto, não importa se é a construção de uma escola ou a implementação de um novo sistema de saúde, esteja perfeitamente alinhado com os objetivos maiores do país. E o mais importante, com as necessidades reais da sociedade. Agora imagine um navio gigante, onde cada membro da tripulação rema para uma direção diferente. Seria um caos total, certo? Pois é, no governo a lógica é a mesma. O primeiro grande desafio é garantir que todos os órgãos, todas as entidades, estejam olhando para o mesmo norte, para o mesmíssimo objetivo. É exatamente aqui que entra o tal do alinhamento estratégico. É um processo para evitar o caos. Ele garante, por exemplo, que o plano de uma Secretaria de Educação para construir novas creches esteja em perfeita sintonia com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Infantil. O resultado disso? Menos desperdício e muito mais eficiência. E aqui a gente vê direitinho como a estratégia flui, de cima para baixo. Tudo começa com uma visão ampla, nacional. Essa visão, então, se desdobra no Plano Plurianual, o famoso PPA, que detalha as metas para os próximos 4 anos. E, finalmente, isso se transforma no plano de ação de cada órgão público. É um verdadeiro efeito cascata, onde o geral vira bem específico. Certo, então todo mundo está remando na mesma direção. Mas como é que a máquina do governo realmente opera? Como é que as grandes ideias do plano se transformam em ações concretas no dia a dia? A chave para entender isso é um conceito chamado gestão da cadeia de valor. De um jeito bem simples, é o ato de mapear como uma organização pública cria valor para a sociedade. É quase como desmontar um motor para entender exatamente como cada pecinha contribui para fazer o carro andar. E essa análise é feita sob 4 olhares diferentes. Não adianta só pensar no impacto geral na sociedade. É preciso medir a satisfação de quem usa o serviço, otimizar os processos lá dentro e, claro, garantir que a própria equipe pública esteja aprendendo e melhorando. É uma visão 360 graus para ter certeza de que o valor está sendo entregue em todas as frentes. O objetivo final de tudo isso é otimizar a estrutura do governo, deixá-la mais enxuta. Ao entender essa cadeia de valor, fica mais fácil identificar gargalos e criar o que o documento-fonte chama de Unidades de Gestão Estratégica, as UGEs. Basicamente, são equipes focadas em integrar áreas diferentes para entregar resultados de um jeito mais inteligente e mais ágil. Ok, o plano está alinhado, a máquina está sendo otimizada, mas a grande pergunta é, como a gente sabe se está realmente no caminho certo? Bom, é aqui que entra o que podemos chamar de painel de controle da gestão pública. E este ponto é fundamental. A administração pública moderna não está só preocupada em cumprir tarefas. A verdadeira obsessão é alcançar resultados específicos que possam ser medidos. Não adianta só construir o hospital. O resultado que importa de verdade é, por exemplo, reduzir o tempo na fila de espera. Faz sentido, né? E para chegar nesses resultados, existem passos bem práticos. Primeiro, definir metas claras. Depois, amarrar os contratos de performance ao que foi planejado. Também é crucial quebrar aqueles projetos gigantescos em entregas menores, mais palpáveis. E, claro, usar sempre dados e evidências para tomar decisões e, com isso, antecipar possíveis riscos no caminho. O documento-fonte que a gente analisou traz essa citação que é simplesmente perfeita. Para que esse painel de controle seja confiável e realmente funcione, ele precisa ser sustentado por 2 pilares essenciais: accountability e transparência. E aqui, olha, é muito importante não confundir os dois.
Transparência sobre mostrar o trabalho, é disponibilizar os dados de forma clara para todo mundo ver. Já accountability, bom, isso é sobre assumir a responsabilidade por esses dados. É a prestação de contas sobre o sucesso ou fracasso em atingir as metas. Ou seja, uma coisa é mostrar, outra, bem diferente, é se responsabilizar. Ok, depois de passar por todos esses conceitos, que podem parecer um pouco técnicos, a pergunta que realmente fica é, e daí? Por que tudo isso realmente importa no nosso dia a dia? O retorno é direto e bem concreto. Um plano estratégico bem executado significa que o dinheiro público está sendo usado de forma mais inteligente. Significa serviços que realmente atendem às necessidades da população e, no fim das contas, uma maior confiança nas instituições. É a forma de ver, na prática, para onde os impostos estão indo e que resultados estão gerando. E para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão. Se todo esse planejamento é o grande projeto para a construção de um país melhor, quem são as pessoas responsáveis por desenhar e executar esse projeto? A resposta, na verdade, envolve tanto os servidores públicos dedicados a essa missão, quanto a própria sociedade, que fiscaliza e cobra os resultados. Fica aí o pensamento.